Sani cari veneti, come sto? Mi sto bene. Dunque cominciamo un'altra zoba veneta, tipicamente veneta, perché di zoba sempre parliamo delle famiglie venete, proprio così. In questo video qua parleremo della famiglia Murari ou anche Muraro. Então, pessoal, bem-vindos aí. Mais um outro vídeo sobre as famílias vênetas. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a família Murari ou Muraro. A gente tem derivações, né? Quer dizer, um é singular e o outro é plural, na verdade, né? Murari e Muraro. Essa família aqui, obviamente, ela é tipicamente vêneta, tá? Como todas as famílias que a gente fala aqui são famílias tipicamente vênetas, né? O importante é a gente trazer, realmente esse canal é o canal dos descendentes de vênetos, então a gente sempre traz coisas ligadas aos vênetos, né? Língua vêneta, cultura vêneta e famílias vênetas. Portanto, eu gostaria de, antes de começar esse vídeo, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e também, se possível, compartilharem o conteúdo aí para os amigos de vocês, para a família, principalmente as pessoas que têm esse sobrenome, né? Murari, Muraro. Compartilhem o vídeo aí com a família e deem uma mão, né? Deem uma ajuda para o canal crescer ainda mais. E, na verdade, o que acontece? A gente acaba trabalhando em prol de vocês aqui no canal e tentando, pelo menos, fazer com que a nossa cultura consiga disseminar de uma forma melhor isso, né? Que outras pessoas, que pessoas mais novas possam ter contato com a cultura vêneta e, por que não, disseminá-la ainda mais, preservá-la, né? E disseminá-la ainda mais. Bom, começando aqui com o sobrenome Murari ou Muraro, então nós temos duas variantes, uma é singular e a outra é plural, né? O sobrenome Muraro ou Murari, como eu falei para vocês, é totalmente vêneto e, em particular, aí da região de Vicenza, ou Verona e Pádua, tá? Então são regiões aí que pertencem, na verdade são províncias que são pertencentes ao Vêneto. Eu até acho que é legal a gente mostrar um pouco delas aqui. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou colocando aqui na tela, aqui então é Vicenza. Então existe aí um cepo considerável dessa família em Vicenza, né, na província de Vicenza, mas existe também um cepo muito considerável onde? Em Verona, ok? E na verdade eu posso constatar também que esse sobrenome é bem típico lá de Verona, existem muitas pessoas com esse sobrenome porque eu conheci pessoas lá, né, com esse sobrenome, principalmente em Verona. Murari, Muraro, Damura também existe bastante, tá? E como eu falei aí para vocês, nós temos também Pádua, né? Essa família se encontra tipicamente nessas cidades, Vicenza, Verona e Pádua. Aí nós temos uma belíssima foto da cidade de Pádua. São três províncias, cidades e províncias, né, que se encontram na região do Vêneto. E outra coisa muito interessante que eu achei nas minhas pesquisas é que essa família, Murari, Muraro e também Damura, como eu acabei de falar aí para vocês, era assim uma família reconhecida por ser uma família nobre, tá? Principalmente em Verona. Na verdade era uma família nobre em Verona. Em Verona era uma família muito antiga e nobre e se chamava então Murari ou Muraro. Então é muito interessante porque não são poucas as famílias vênetas, né, que a gente vê que tiveram um passado aí, né, uma história nobre, uma história com bastante riqueza, não só riqueza, eu digo riqueza material, mas também riqueza de história particular, né, da família. Coisas que, obviamente, a gente foi se perdendo, coisas que foram se perdendo ao passar do tempo, muito por conta dos eventos recentes, né, imigratórios aí, com os problemas de invasões que tiveram, né, enfim, ali na Península Itálica, por parte da França, a Áustria, depois a Itália também, né, por conta ali da região do Vêneto. Como eu já falei para vocês, quem é meu aluno e muitas pessoas também já assistiram aulas comigo, aulas de história, então aulas onde eu conto especificamente o que aconteceu, né? A gente faz um resumo muito breve de toda a história vêneta, porque a história vêneta é imensa. Então, falando um pouquinho sobre isso, a gente acaba caindo nesse contexto, né, dos períodos das invasões. Né? Para quem não sabe, como eu já disse aí em outros vídeos, o Vêneto era uma república, a Sereníssima República de Veneza, aquela região que hoje é uma região, nem sempre foi, era uma república separada da Itália. Durou 1100 anos. Então, os vênetos eram um povo, né, um povo à parte. E depois, obviamente, chega aí a França e também eles acabam fazendo um pacto, cedem os territórios do Vêneto para a Áustria e aí depois
volta para a França e a França então entrega os territórios do Vêneto para a Itália. Então, a partir, né, no momento que a gente começa a ter toda essa confusão enfim, né, pobreza e miséria e saques, e as famílias começam a emigrar também, vamos perdendo, né, uma boa parte da nossa história. Por isso que esse canal também é interessante, é importante para a gente conseguir trabalhar um pouco juntos nisso, né, para a gente conseguir recuperar ao menos parte aí da nossa história, já que, né, boa parte dela já foi perdida. Então, o que nós estávamos falando até agora sobre a imigração, né, justamente isso vem com uma ligação forte com a imigração. Então, essa família Murari Muraro se estendeu aí por várias regiões, não só afora, né, se estendeu também por várias regiões da Itália, e a partir então do século XIX começa a ir aí para o continente americano, no caso, né, a América do Norte, nem tanto, sim, deve ter alguma coisa, mas os Estados Unidos não é conhecido por imigração vêneta, mas sim por imigração basicamente sulista, né, imigração do sul da Itália. Aqui sim, Brasil, América Latina em si, no geral, e o Brasil com ênfase, é conhecido por ter uma imigração vêneta muito grande, né? Então, continente americano a gente pode já, digamos, levar em conta, bastante em conta a América Latina e principalmente o Brasil, né? E eles falam até, né, na pesquisa onde se leem algumas variantes desse sobrenome de um modo errado, né, devido aos erros de transcrição. Então isso existe também, né? Eu não sei quais são os erros, mas acredito que existam, porque muitos sobrenomes aqui no Brasil vênetos foram alterados, principalmente durante a campanha de nacionalização do Getúlio Vargas, mas não só por isso. Também porque as pessoas muitas vezes não sabiam escrever ou o cartório então não entendia, né, o que os imigrantes falavam, e também por um desleixo acabavam escrevendo aquilo que queriam, enfim, né? Desleixo dos cartórios, desleixo de quem escrevia, né, dos brasileiros, que não tinha exatamente uma preocupação em escrever certo aquilo ali, deu, né? Então, infelizmente, esses erros aconteceram, e para quem faz cidadania italiana sabe que precisamos sempre retificar esses erros, porque senão não é possível obter não é possível ter o reconhecimento, né, o reconhecimento da cidadania italiana por conta desses erros que aconteceram. Bom, outra coisa muito interessante, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês, é da onde que deriva, então, né, esse sobrenome. Porque vocês sabem que muitos sobrenomes, os sobrenomes eles são, na verdade, eles eram nada mais, nada menos do que apelidos, né? Apelidos das pessoas. Então, esse sobrenome em si, em especial, né, a gente pode ver nas pesquisas que ele provavelmente deriva de uma profissão também. E é muito natural que os sobrenomes tenham derivado das profissões, porque as profissões eram muito importantes, assim, hoje também, né? Mas naquela época era muito importante porque as pessoas não mudavam nunca de profissão, né? Geralmente, muitas vezes as pessoas já nasciam com uma profissão determinada, né? Se eu sou pedreiro, que é esse caso, né? Esse caso aqui, Murari, Muraro, da Mura, é uma profissão ligada ao que? O mestre de obras, ok? É o mestre de obras. Então, a pessoa já nascia, né? Nascia, o pai era pedreiro, e se especialmente fosse um filho homem, ele seria pedreiro também, seria mestre de obras, enfim, né? Porque sempre foi, principalmente na Idade Média, era uma profissão muito valorizada, uma profissão nobre, né? Construção, principalmente eles construíam catedrais e todas esses trabalhos que eles tinham um valor muito agregado para a época, né? Então eram pessoas que sim, como vocês viram, era uma família nobre e uma família de mestre de obras, né? Então provavelmente esse sobrenome aí, ele vem de um termo em latim, né, Magister Murarius, né, então seriam o mestre de obra daquela época. Murari, Muraro, então provavelmente em português a gente já consegue fazer uma análise, digamos, uma aproximação com o muro, né, com os muros, a construção de muros, que seria o mestre de obras em si, no geral. Muito bem, pessoal, então eu acredito que a gente já teve uma boa noção sobre esse sobrenome também, e espero que se você é da família Muraro, Murari, da Mura, enfim, você esteja empolgado, né, ao menos
esteja empolgado para continuar a sua busca, né? Essa aqui é uma busca básica sobre as origens dos sobrenomes, né? Eu tento sempre trazer um pouco além daquilo que existe até na própria pesquisa, mas enfim, isso cabe a cada um também. Eu espero que eu tenha contribuito mais una vez con esse vídeo. E beh, sono contento che si quadri guardare i miei video e non smettere de mettere il me piace sul video, anche iscrever-se sul canal, va bem? Então, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aí no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Tchau, tchau, e strucon a tutti!